Vá abrindo a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Bom dia, a paz de Jesus esteja com você. Já desejou a paz de Jesus para o seu irmão, sentado ao seu lado? Diga para ele: a paz de Jesus. Que a paz do Senhor aqueça seu coração nesse friozinho de Cachoeira Paulista, nesse dia de hoje, né? Foi bom o dia de ontem? Uma bênção de Deus para nós, não é? Coisas maravilhosas o Senhor prepara para o nosso dia de hoje. Então abra o seu coração. Coloque as mãos sobre o seu peito e diga para Jesus: Senhor, às vezes eu mesmo não sei como abrir o meu coração para Ti, mas Tu tens a chave, Senhor. Tu sabes como fazer. E eu te peço, Senhor amado, abre o meu coração, para que nesse dia de hoje nenhuma graça, nenhuma bênção me escape. Que eu não desperdice, Senhor, que eu não deixe passar nenhuma graça que o Senhor tem para mim nesse dia de hoje. Antes, eu deposito toda a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, porque eu quero viver a Tua vontade. E diga para Jesus agora: Senhor, como eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso ser curado por Ti. Se não no meu corpo, na minha alma, nos meus afetos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Senhor, eu tenho uma história que precisa de cura. Eu tenho uma história que precisa de salvação. Por isso eu me abandono inteiramente nas Tuas mãos neste momento, Senhor Jesus, para que a Tua palavra me cure, para que a Tua palavra me restaure, para que a Tua palavra suscite em mim a fé necessária para eu obter este milagre tão importante, tão precioso para mim, tão necessário, tão esperado, Senhor. Por isso eu te peço, Jesus, põe Tuas mãos sobre o meu coração nesta manhã, põe Tuas mãos sobre a minha cabeça, põe Tuas mãos sobre o meu corpo, põe Tuas mãos sobre o meu ser inteirinho, Jesus, e cura-me, e liberta-me, e transforma-me, porque na minha vida Tu és o Senhor Jesus. Tu és o Senhor Jesus. Tu és o Senhor Jesus. E com a sua mão direita levantada assim diga: eu confio em Jesus. Eu deposito nele toda a minha fé. Eu me abandono inteiramente nas mãos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir Jesus no meio de nós. Nós o aplaudimos porque é um jeito de nós dizermos com o nosso corpo que nós o amamos, que nós confiamos nele, que nós o louvamos. E pegue lá a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19, onde a palavra de Deus nos conta o que a fé é capaz de fazer por uma pessoa, por uma família, por um grupo de pessoas, onde nós colocamos a nossa confiança em Jesus, onde nós pomos a nossa fé no Senhor, coisas impossíveis se tornam possíveis. Aquilo que parecia inalcançável acontece para nós. Não é simplesmente por uma força de fé, mas pela fé colocada em nosso Senhor Jesus Cristo. É fé em Deus.
Porque se você colocar a sua fé num poste, você não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que você acredite, nada vai acontecer na sua vida. É a nossa fé colocada em Deus que é capaz de remover as montanhas. Quem acredita que quando se confia de todo o coração em Jesus, até as montanhas se removem se for necessário? Levanta a mão. Eu creio de todo o meu coração, creio com toda a minha fé. Então escute o que diz a palavra de Deus. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Quantos leprosos? Diga para o seu irmão aí, 10, não era pouco não. 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Quem aqui se reconhece necessitado como esses leprosos? Você se reconhece necessitado de Deus assim? Então vamos gritar nós também: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Está com a sua Bíblia aberta? Então vamos juntos numa só vez. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Vamos dizer glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E aplauda a palavra de Deus. Aplauda com amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que faz bem todas as coisas. Diga para o seu amigo aí: você viu o que fez Jesus? Que coisa maravilhosa faz nosso Senhor quando se tem fé. Diga para o seu irmão: você precisa colocar a sua fé em Deus. Não é? Parece uma brincadeira, parece uma dinâmicazinha que a gente faz de falar isso um para o outro, mas não é não, gente, é coisa séria. Nós precisamos ser interpelados para ver se nós acordamos e colocamos a nossa fé em nosso Senhor. Porque tem muito sofrimento inútil, dispensável, que nós não precisaríamos passar, mas que nós passamos por causa da falta de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Falta de confiança naquela situação. E quando eu digo falta de fé e falta de confiança, não estou falando que você não acredita em Deus. Não estou falando que você não acredita que Deus pode todas as coisas, mas estou falando que quando se trata de você, que quando se trata da sua vida, às vezes você pensa assim: é difícil demais para mim, Deus está ocupado demais para ouvir a minha oração. Isso pode acontecer com os outros, mas comigo não vai acontecer, porque eu não mereço, porque a minha fé é fraca, porque a minha fé é pequena. Fé, meu amigo, é confiar em Deus. Ele veio para quem precisa. Quem precisa de Jesus, diga eu. Quem veio aqui pedir a nosso Senhor uma graça para a sua vida e para a sua família, diga amém.
Ele está aqui no meio de nós, por mim, por você. Põe sua confiança nele. Olha, em todas as situações, Jesus dá um jeito de sempre provocar a fé das pessoas que cruzam o seu caminho. Esses homens se aproximaram de nosso Senhor leprosos. Aquilo que eles queriam era serem curados. E Jesus sabia o que eles queriam, e eles pediram a Jesus quando eles lhe disseram: Senhor, tem compaixão de nós. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus teve compaixão, mas deu a eles uma resposta diferente da resposta que eles esperavam. Com certeza eles esperavam ouvir de Jesus o que eles já tinham escutado contar que Jesus tinha feito por outras pessoas. Que Jesus se aproximasse, colocasse a mão sobre eles, dissesse: você está curado. Que eles vissem ali na hora as feridas de suas lepras se fecharem uma após a outra. Com certeza era isso que eles esperavam. Mas qual foi a resposta que Jesus deu a eles? Você lembra? Você leu aí? O que Jesus disse a eles? Fala alto para eu te ouvir. Olha aqui, ó. Ide, ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Na hora em que Jesus disse isso, eles ficaram imediatamente curados? Não, não ficaram, gente. Eles tiveram que ter fé primeiro naquilo que Jesus estava lhes dizendo. E não era a primeira vez que Jesus fazia isso, não. Houve uma vez, eu acho que você já ouviu falar dos cegos de Jericó, não já? Quem já ouviu falar dos cegos de Jericó? Quem já leu essa passagem na Bíblia? A uma certa altura, os cegos de Jericó começaram a seguir Jesus, e pelo caminho eles iam gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Era a mesma oração que esses leprosos estavam fazendo, e Jesus ouvia-os, mas Jesus não parou. Eles eram cegos, gente, eles mal conseguiam encontrar o caminho, e Jesus continuou no ritmo que ele tinha, rumo ao destino que ele buscava, que era a casa. Jesus estava indo para casa, Jesus ia descansar, e esses homens pelo caminho seguiam atrás dele gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E ao que parece, pelo que narra o Evangelho, tudo fez parecer que Jesus não deu muita atenção aos gritos que eles lançavam pelos ares. Mas isso não foi suficiente para poder desanimar aqueles cegos. Pelo contrário, a demora de Jesus fez com que a fé deles aumentasse ainda mais, e virou uma verdadeira perseguição. Era Jesus na frente e os dois atrás, e Jesus conversando e pregando, e os dois gritando. Por fim Jesus chegou em casa, entrou, e sabe o que os cegos fizeram? Vamos ver se você adivinha. Fizeram o quê? Invadiram a casa, entraram também. Eu pergunto a você: a sua fé chega a esse ponto de continuar pedindo, mesmo quando parece que as suas orações estão sendo desprezadas? A sua fé é uma fé que insiste ao ponto de, ao parecer que Jesus se recolheu, você entrar com Ele aonde você nem foi convidado a entrar, porque você sabe que você precisa, como uma verdadeira necessidade de salvação, que a sua salvação está em se colocar na presença de Jesus, custe o que custar. E quando esses homens estavam na presença do Senhor, Jesus lhes faz uma pergunta que parece mais um tiro a queima-roupa. Jesus vira para os dois e pergunta assim: acreditais que eu posso fazer isso por vocês? Acreditais que eu posso fazer isso por vós? E nesta manhã, aqui nesse centro de evangelização, está a grande pergunta que Jesus faz para mim
e que Jesus faz para você. Eu vou perguntar de novo: quem tem uma coisa muito importante, uma grande graça que está pedindo a Deus, levante sua mão bem alto, balança assim para eu ver você. Agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu pergunto para você: você acredita que Jesus pode fazer isso por você? Você acredita de verdade? Porque quando aqueles homens responderam que sim, sim, Senhor, nós cremos, a resposta de Jesus para eles foi: faça-se conforme a vossa fé. Que você receba na medida que você está esperando. Ou seja, se você não estiver esperando nada, você vai receber nada. Se você estiver esperando tudo, você vai receber tudo. Que aconteça para você conforme você crê, do jeito que você acredita, vai se fazer na sua vida. Se Jesus responder para você nesta manhã, você vai levar daqui desse centro de evangelização da Canção Nova, você vai levar exatamente o que você acreditou que você ia receber. Quanto que você vai levar? É pouco? É muito? É tudo? Você vai sair daqui com a graça que você veio buscar? O que aconteceria se Jesus pronunciasse sobre mim e sobre você essa mesma determinação? Eu confio em Jesus ao ponto de obter esta graça? E olha, nós podemos notar que a nossa fé, alcançou a graça durante a oração, quando a pessoa tem a certeza de que foi atendida. Como assim, Márcio? Deus coloca no coração de quem reza a certeza de que a sua resposta já lhe foi dada. Quantas pessoas vieram aqui nesse acampamento de oração, fé e milagres em busca de uma graça? Receberam a graça, sabiam que tinham recebido mesmo antes de verem um sinal em seus corpos. Eu sei que tem gente que está aqui, participando do acampamento de oração, fé e milagres já há muitos anos, não é? Quem há pelo menos 4 anos já participa aqui do acampamento de oração, fé e milagres? Olha lá, várias pessoas. Com certeza você viu pessoas testemunharem aqui, inclusive sobre crianças, gravidez, que nunca acontecia, verdade ou não é? Gravidez, há tanto tempo esperada, há anos, a pessoa sendo tratada para ver se engravidava, e não importava os esforços que fizesse, tudo se manifestava, se mostrava como impossível aquela gravidez. Mas vem o momento de oração, e nosso Senhor Jesus manifesta a sua misericórdia, e durante aquela oração Jesus toca naquela mulher, ou toca naquele homem, ou toca naquela pessoa enferma, e por graça, ou alguém proclama aqui no microfone aquela cura que nosso Senhor está realizando, ou a própria pessoa sente no seu coração que foi atendida. Muitas mulheres saíram daqui na certeza de que engravidariam, porque Deus tinha colocado no seu coração essa certeza, e no ano seguinte voltaram aqui trazendo o seu bebezinho nos braços. Gente, quando nós oramos, o Senhor coloca dentro do nosso coração, nós podemos notar que a fé alcançou a graça, quando durante a oração, a pessoa tem certeza que foi atendida, certeza. Em seu coração se forma a certeza de que Deus lhe concedeu a resposta ao seu pedido. Então, nós jamais deveríamos esquecer de que nenhuma circunstância nesse mundo, nenhuma situação terrena pode impedir o cumprimento da palavra de Deus, se nós nos firmarmos no fato de que a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, ela se sustenta, a palavra de Deus sustenta a promessa que Deus nos fez. Então, se é assim da parte de Deus, que o Senhor, Ele se mantém inabalável nas suas promessas, qual é o problema? O problema, meu irmão, é que nós fomos educados para a incerteza. Neste mundo que está sempre mudando,
convivendo com pessoas que não honram a própria palavra, numa sociedade que parece que o povo está destreinado, está desqualificado para assumir compromissos definitivos. Onde é que você vê isso? Nos próprios matrimônios. Quanta gente que diante do altar fez uma promessa de que viveria ao lado daquela pessoa até que a morte os separe. Quem aqui já participou de algum casamento? Já assistiu pelo menos? Levanta a mão aí para a gente ver. Já viu? É bonito, não é? É bonito e vertiginoso, porque dá um frio na barriga quando você vê uma pessoa se comprometendo com a outra para o resto da vida, diante de Deus. Eu te prometo ser fiel na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Até quando? Até quando? Até que a morte os separe. E você já viu gente que jurou isso, não honrar isso? Já viu? Eu já, e muito. Olha, até as comunidades, as igrejas, as congregações, as ordens religiosas padecem com isso. Às vezes um padre que fez o compromisso de servir a Deus no ministério sacerdotal para o resto da sua vida, às vezes abandona. Aquela pessoa que entrou para um convento, que entrou para um monastério, que entrou para uma congregação, faz vários votos até chegar ao compromisso definitivo, aos votos perpétuos. Depois que faz os votos, a pessoa volta atrás. Jurou para Deus que era para sempre, mas não mantém ali o seu compromisso. E isso tudo decepciona a gente. Isso é um contra-testemunho. Quer contra-testemunho pior do que um filho ver o seu pai abandonar a sua mãe? A sua mãe trair o seu pai? Essas coisas que vão acontecendo no dia a dia à nossa volta, amigos de muitos anos que se traem, que se abandonam, casamentos que pareciam bons e que se dissolvem, vão mostrando para nós que nós estamos num mundo de muitas mudanças, de muita instabilidade. E eu digo para você, nós vamos sendo educados para a incerteza. Nós vamos ficando treinados em desconfiar em vez de confiar. Deus quer que nós confiemos na sua palavra. É isso que Deus quer. Que você entenda que nosso Senhor não é desse mundo e não se comporta como este mundo e nem como as pessoas que vivem neste mundo. Se você foi traído por uma pessoa, entenda uma coisa: Deus não é como ela. Deus não vai trair você. E tudo que Ele está pedindo a mim e a você nesse acampamento de oração é que nós confiemos a Ele, não essa circunstância, não essa enfermidade, não essa graça que nós estamos buscando, essa necessidade para a qual a resposta será uma graça de Deus. Ele quer que nós confiemos a Ele toda a nossa vida, porque Jesus não quer curar você simplesmente, Ele quer salvar você, Ele quer te dar vida eterna, Ele quer te dar o céu. É isso que Ele quer dar a você. Ele quer que você tenha salvação, Ele quer que você permaneça para sempre, e para isso Ele precisa que você confie nele. Confie nele, aprenda a obedecer a Deus. Porque confiar em Deus, gente, confiar em Jesus, é ir com Jesus na contramão deste mundo. É aceitar ser reprovado, marginalizado e descartado por esse mundo de trevas, para ser acolhido e aceito por Deus. É dar mais fé à palavra de Deus e a Deus do que dar fé a este mundo. Só que às vezes a gente troca.
para a gente ser aceito e aprovado pelas pessoas e por esse mundo perdido, muitas vezes nós viramos as costas para Deus. Mas hoje nosso Senhor, Ele quer chamar a mim e a você de volta. Nosso Senhor, Ele quer que nós confiemos na Sua palavra sem buscar outras garantias. Como assim sem buscar outras garantias? Ou que eu preciso, me vem por Jesus, ou de outra maneira eu não quero. Eu não vou buscar a minha salvação, a minha cura fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou buscar a salvação da minha casa fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a minha garantia, e se não for por Ele, eu não quero de outra forma. E então, quando nós nos determinamos desta maneira, gente, o Senhor está pronto para nos dar segundo a nossa fé. Você está disposto a confiar em Jesus e na palavra dEle, sem buscar nenhuma outra garantia? Está? Você está disposto a confiar em nosso Senhor, ainda que Ele tenha uma resposta diferente da que você espera para a sua oração? Você confia mais em Jesus do que nos seus desejos, nos seus planos? Você confia em Deus ao ponto de entender que é melhor para você não dizer a Deus como é que Ele tem que te atender? Porque às vezes na nossa oração, nós queremos dizer a Deus como é que Ele deve nos atender. A gente fala para Ele o que Ele tem que fazer. A gente fica revoltado. Eu orei e o Senhor não me atendeu, porque na minha oração eu disse para Ele como é que eu queria, o que eu queria. Pelo amor de Deus, gente, vá plantar fava. Então você é o salvador de você mesmo. Se você tem olha, engraçado, né? Se a pessoa tem todas as respostas, se ela sabe de tudo da vida dela, ao ponto dela querer dizer para Deus como é que Deus tem que atender, por que a vida dela está uma bagunça? Por que a vida dela está uma porcaria? Foram essas decisões e essas ideias que arrastaram a vida dela até aquela situação lamentável que está. Será que não é melhor nesse momento dizer: Senhor, toma essa bagunça na sua mão, porque eu estou cansado de repetir erro atrás de erro. Eu não confio mais em mim, não confio. Eu já confiei em mim o suficiente para saber o que eu sou capaz de fazer. Então, sabendo como eu sou capaz de me perder, eu estou entregando nas suas mãos e eu estou me determinando: Senhor, eu vou te obedecer no que o Senhor me mandar. Gente, essa palavra, ela fala ao meu coração, fala que é preciso, a exemplo desses cegos que eu lembrei para você, cegos de Jericó, seguir Jesus, seguir o Senhor, clamando, sem jamais desanimar, manifestar a nosso Senhor as nossas necessidades, trazer aos pés de Jesus tudo que nós precisamos. Parece pouco, né? Quando a gente fala de resolver as questões que nos envolvem pela oração, parece pouco, mas as pessoas não experimentam o muito, porque se recusam a fazer esse pouco. Se você levasse todas essas questões com confiança aos pés de nosso Senhor, a sua vida ia ser uma coisa completamente diferente do que é. A sua vida brilharia mais que o sol, e as pessoas se admirariam de onde Deus levou você, pela simples determinação que você se pôs de obedecer a Deus. Então, é você seguir, é você clamar a Deus sem jamais desanimar, é você manifestar a Ele as suas necessidades, é proclamar a sua fé no poder de nosso Senhor Jesus Cristo e com toda a confiança acolher a graça de Deus. Quando nós confiamos, nós não nos deixamos desanimar. Dá uma cutucadinha aí no seu colega e diga para ele assim: todo desânimo é falta de confiança em Deus. Diga para ele: se apruma, dá um jeito, melhora a cara e confia.
Nada de desânimo. Pergunta para ele: você não é cristão? Ânimo, homem. Vai, fala: ânimo, mulher. Coragem. Vamos aplaudir sim nosso Senhor. Gente, tem um povo que tem uma religião esquisita. Diz que é católico, diz que é cristão, mas é uma religião de lamentação. Toda vez que você encontra com a pessoa, é um chororô, é uma lamentação, é uma reclamação. Ai, eu estou para morrer. Ai, eu não me aguento mais. Ai, as coisas estão tão difíceis para mim. Toma vergonha na cara, meu Deus do céu. Para quem que você acha que a vida é fácil? Quer vida fácil? Então morre. É o único jeito. Ó, a vida de quem morreu está facinho, não tem vida. Está lá. Nada mais afeta a pessoa. Agora, se você está vivo, nenhuma vida é fácil, porque a vida é feita de desafios. Se a sua vida não tivesse desafio nenhum, se a sua vida fosse sempre uma mesmice, se não tivesse nenhum problema batendo a porta da sua casa, você estaria pedindo para morrer de uma vida tão chata que seria essa. Não, meu amigo, sem desanimar. A gente não desanima porque a gente confia em Deus. Bata no seu peito e diga: eu confio em Jesus, e eu vou sair desse acampamento de oração animado pela força do Espírito Santo, conduzido pela força do Espírito Santo, porque Deus está comigo. Quando nós confiamos, nós não caímos em desânimo. Quando você desespera, para depressão é um passinho. É um passinho. Não desanime, meu irmão, porque você tem Jesus na sua vida. E a fé nos leva a esperar, nos leva a insistir na bondade de Deus, que nunca nos abandonará. Então, diante do que você está suplicando, a ajuda de Jesus, Ele tem uma palavra para você, como Ele teve para os cegos de Jericó, como Ele teve para esses 10 leprosos. A palavra dele para você é uma pergunta. Jesus pergunta a você: você acredita em mim? Você acredita que eu posso fazer o que você está pedindo? Então vamos responder a Ele que nós confiamos absolutamente nele, que Ele pode o que nós precisamos e pode muito mais. Diga comigo: Jesus pode atender a minha necessidade, me socorrer na minha fraqueza, pode isso e muito mais. Diga para o seu amigo aí: sabe o que você veio pedir? Isso aí é um trocado para Jesus te dar. Isso aí é coisa pequena, é um cafezinho, é um aperitivo. Olha para o seu irmão e diga para ele: isso que para você é difícil, Jesus pode, e muito, muito, muito mais, e você verá. Só que também diga para o seu amigo aí: mas você tem que fazer igual esses leprosos, obedecer a Jesus. Pergunta para ele: prestou atenção na palavra? O que Jesus falou para os leprosos? Aqui está escrito assim: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Por que ide e apresentai-vos ao sacerdote? Porque quando acontecia de um leproso estar fora da cidade, porque o leproso não podia ficar dentro da cidade. Quando uma pessoa ela era detectada com lepra, diagnosticada com lepra, quem diagnosticava não era o médico, era o sacerdote. O sacerdote olhava a pessoa e dizia: você está com lepra. E imediatamente a pessoa era mandada para fora dos muros da cidade, para não contaminar as outras pessoas. E quando a pessoa estava fora, tinha regras. O leproso tinha que andar com vestes rasgadas, com o cabelo amarfanhado,
não podia arrumar o cabelo, tinha que, tinha que andar com as vestes rasgadas, sujo, e tinha que trazer um sino que ele tocava quando aproximava alguém, e ele gritava de longe: leproso, para a pessoa passar longe. O que acontecia se um leproso entrasse na cidade tendo lepra? Ele corria o risco de ser inclusive apedrejado até a morte. Sabe o que Jesus vira para aqueles homens cheios de lepra e diz? Vão andando, gente, vocês querem ser curados? Entra na cidade, do jeito que vocês estão, vai andando que vai dar certo. Seu amigo está aí do lado, olha nos olhos dele e diz: pai, vai andando que vai dar certo. Fala para ele: você precisa se colocar a caminho. Pergunte: você confia que Deus está atendendo, ouvindo você nesse encontro? Então haja a partir de agora como se você tivesse sido atendido, porque você foi atendido, e quem crer verá. É verdade. Se eu pudesse dar uma única palavra a você nesta manhã, a palavra seria essa de Jesus para os leprosos. Só que eu ia traduzir ela para você, para a sua realidade. Eu ia lhe dizer nesta manhã: vai que vai dar certo. E como nós somos muitos, eu ia dizer para todos nós que estamos aqui, ia dizer para vocês: vão que tudo vai dar certo. Vai dar certo. Quem acredita que vai dar certo? Quem acredita que tem solução, que tem saída? Quem acredita que tudo é possível a quem tem fé? Vai dar certo. Não é motivação, não, é fé. É confiança no Senhor. O ex-leproso só deveria apresentar-se ao sacerdote para a constatação da cura. Esses leprosos, gente, eles tiveram que ir na fé, carregando a própria lepra. Quando Jesus disse para eles: vão, eles foram andando pelo caminho. Mas quando um olhava para o outro, eles viam as feridas, porque eu não sei se você sabe, mas a lepra, um tempo atrás, ela apodrecia a pessoa em vida. A carne caía do corpo, caía dos braços, caía do peito, caía do rosto. A pessoa leprosa tinha buracos que dava para você ver o osso na cabeça dela, os dentes, pela bochecha você via o osso dos ossos, porque a lepra fazia isso com a pessoa. Quando Jesus mandou que eles entrassem na cidade, eles entraram faltando pedaço, faltando membro, com osso aparecendo, com ferida aberta. Qual foi a palavra de Jesus? Vai andando. A gente chega para Jesus, é ou não é assim conosco também? A gente chega para Jesus e pede a cura, e Jesus vira para nós e diz: vai andando. É ou não é? Você chega para Jesus e diz assim: meu casamento está acabando. O que ele responde? Vai andando. Senhor, eu estou a um passo de me separar. Jesus faz assim com a cabeça, e responde o quê? Vai andando, segue em frente, vai dar certo, vai se corrigir pelo meio do caminho. Você chega para Jesus e diz: Senhor, meu filho está se perdendo, e eu estou cansado, estou pensando em desanimar. Eu não aguento mais conviver com uma pessoa dependente química dentro da minha casa. Eu não consigo mais conviver com o alcoolismo do meu esposo. Eu não consigo mais conviver com o adultério da minha mulher. E você chega para Jesus e apresenta essa situação, e Ele diz o quê? Vai andando, segue o seu caminho, porque é a caminho que nós somos curados. É a caminho que nós somos curados. A última coisa que você deve fazer é se assentar sobre a sua doença e ficar chocando como se fosse um ovo. Não vai sair coisa boa daí.
Senhor, eu estou sentindo que eu estou entrando em depressão. Qual é a resposta de Jesus? Vai andando. Você está entrando na depressão. Se você está entrando, tem entrada, tem saída. Para sair você tem que andar. Anda, vai andando. Vai andando. Eu estou com medo, meu Deus. Está entrando no medo? Vai andando, que esse medo vai se perder, vai se resolver pelo meio do caminho. É a caminho que nós somos curados, quando nós fazemos o que Deus nos manda. Para cada um, Deus tem uma determinação, de maneira única e de maneira particular. Para aqueles para aqueles leprosos, a ordem de Jesus foi: vai andando e vão se apresentar ao sacerdote. Se você tiver disposição de ouvir e de obedecer a Deus, nosso Senhor vai fazer chegar para você a orientação que vai te tirar dessa cova, desse fundo de poço, dessa situação terrível, desse mundo tenebroso. Tem saída e você vai encontrar saída, mas pelo amor de Deus, vai andando, meu amigo. Não é hora de você parar, não. Eles tiveram que ir na fé, na confiança de uma promessa. Como é que esses leprosos foram curados, gente? Eles entraram na cidade, correndo o risco de serem hostilizados, apedrejados e até mortos. Eles entraram na fé, na confiança de uma promessa. Por que eles entraram? Porque Jesus disse a eles: vão. Você verá milagre acontecer na sua vida todas as vezes que Deus lhe disser vai e você for. Tudo que na minha vida aconteceu de melhor para mim foi quando, contra todas as perspectivas que eu tinha, contra as expectativas alheias, Deus me deu uma direção e disse vai. E mesmo com frio imenso na barriga, eu fui capaz de ir, porque eu confiei mais nele do que em mim. E eu vi coisas e tenho visto coisas maravilhosas acontecerem. Então, meu irmão, vai na fé. Eu fico me colocando no lugar desses leprosos e pensando, o que é que passava pela cabeça de cada um? Porque com certeza cada um ia pensando alguma coisa. Você imagina, você chega para quem pode te curar e diz: por favor, me cura. E ele diz para você: vai andando. Aí você olha para o seu companheiro, está faltando uma perna. Você olha para o outro, a orelha caiu. O que está na sua frente, você está vendo as feridas abertas nas costas. Passa muita coisa pela cabeça da pessoa, passa ou não passa? Agora deixa eu te contar um segredo. O que ia pela cabeça de cada um não importava, porque a fé está na obediência. O que passa pela sua cabeça não me importa, mas eu te digo uma coisa: se apesar do que vai pela tua cabeça você obedecer a Jesus, você vai encontrar a sua cura, você vai encontrar a libertação e coisas maravilhosas vão acontecer para você. E no último dia, a mais maravilhosa de todas vai acontecer, porque o céu vai se abrir para você. E você vai entender que essa vida, comparada com o céu, vai parecer um sonho. Essa vida que a gente está, ela se parece com um sonho, do qual um dia a gente vai acordar. Eu peço a Deus a graça de um dia, quando eu acordar dessa vida, eu acho que você vai querer estar no mesmo lugar que eu quero também. Onde é que você quer acordar? Aí de nós, se a gente acordar num lugar diferente, hein? Ai de nós. Eu quero acordar no céu. Mas para isso acontecer, nós precisamos obedecer ao que nosso Senhor nos mostra, o caminho que Ele nos aponta, ir com Ele que diz: eu sou o caminho, vem comigo, me segue, faz o que eu estou te dizendo. E a exemplo desses leprosos nós vamos receber, porque obedeceram, receberam. Só que veja que coisa interessante, isso aqui é muito importante que eu vou lhe dizer agora.
a cura só se completa quando nós voltamos para Deus os dons que dele nós recebemos. Como é, Márcio? A nossa cura só se completa quando nós voltamos para Deus os dons que dele nós recebemos. Eu vivi um encontro pessoal com Jesus num grupo de oração da Renovação Carismática Católica há 37, quase 38 anos atrás. Ali eu vivi uma experiência de salvação que mudou a minha vida. Mas ali não foi o completar da minha cura, não. O meu processo de cura interior está em andamento. Quantas graças eu já recebi, quantas curas eu já recebi e quantas eu continuo recebendo. Eu tenho percebido isso e eu digo para você com coragem e com transparência: a nossa cura só se completa quando a gente faz o que eu tive a alegria, o privilégio, o prazer, a honra de fazer: voltar para Deus os dons que de Deus eu recebi. A senhora precisa voltar para Deus os dons que a senhora recebeu de Deus. A senhora precisa ser uma esposa para o seu marido em Deus. A senhora precisa ser uma mãe para o seu filho em Deus. A senhora precisa ser a melhor amiga que a sua amiga poderia ter em Deus. A senhora precisa servir ao Senhor também dentro daquilo que Ele lhe dá como dom, como carisma em Deus. É voltar para o Senhor os nossos dons. Você, meu irmão, tão talentoso, você tão corajoso, você tão cheio de vida, tão cheio de vontade, você é um homem que está buscando o Senhor, que quer ser um bom pai de família. Seja um marido de verdade para sua esposa, seja uma luz neste mundo fraco, onde o homem não é mais homem, precisando de homem de verdade para ser modelo. Seja homem no Senhor, seja um bom marido, seja um bom pai. Isso é mais do que ser um herói nos dias de hoje. A gente quer ser herói nas coisas extraordinárias, mas Deus está precisando de heróis nas coisas ordinárias da vida. Pega a sua masculinidade, pega a sua paternidade, pega a sua conjugalidade, o fato de você ser um marido, e põe tudo isso aos pés de Jesus. Seja santo na realidade para a qual Deus chamou você, e você se tornará um novo homem, e você se tornará uma nova mulher. Olha que coisa espantosa esta palavra nos revela. Isso aqui é espantoso. Olha o que está aqui, na matemática de Deus, que aqui tem uma conta matemática. Falou de número nesta palavra? Qual o número? 10. Falou de mais um número, qual? 1. 10 menos 1? Quanto? Quanto é que é 10 menos 1? Então você entendeu que essa é uma passagem matemática do Evangelho? Que Deus aqui está fazendo conta. Tem gente que diz que Deus não faz conta. Faz. Na matemática de Deus, a cada 10 agraciados, só um volta para agradecer. Você é um dos 9? Ou você é aquele que voltou e vai voltar para agradecer a Deus pelo fato de que hoje, nesse acampamento de oração, o Senhor te atendeu e te atenderá no que você veio pedir? Quem chegou aqui com fé, está confiando no Senhor, vai receber, como esses 10 receberam. Mas a minha pergunta agora não é se você vai receber, a minha pergunta é: você vai voltar? Pergunta para o teu amigo aí: você é dos 9 ou você é do 1? Em que grupo que você está? Em que time você? Aqui tem time, aqui tem grupo. Esse relato qualifica as pessoas em 2 grupos. Em qual deles você está? No daqueles que se esquecem ou no daquele que volta para agradecer? Gente, é muito fácil a gente esquecer o bem que a gente recebe. Isso se chama ingratidão.
Quem já sofreu com a ingratidão de alguém, dá um tchauzinho aí, ó. A pessoa se esqueceu do bem que você fez por ela, não foi? Do carinho, do trato, da ajuda, do dinheiro que você deu, do remédio, de você ter cuidado dela na doença, de você ter defendido ela quando ia ser demitida. Quando todo mundo ficou contra ela, você ficou em favor. E depois aconteceu uma coisinha que ela se desgastou com você, você pisou na bola, você errou com a pessoa, e por causa de um erro que você cometeu, ela se esqueceu de tudo que vocês viveram juntos. Gente, quanto casamento acabou desse jeito? Às vezes a pessoa viveu bem com a outra anos e anos e anos a fio. Vem um momento de dificuldade, vem um momento de crise, os dois começam a se desentender e de repente um dos dois dá aquela pisada no tomate. Erra e erra feio. E aqui eu não estou desculpando o erro não. Errou mesmo. Mas por causa daquele erro, anos de fidelidade, de sofrimentos superados juntos, de amor e de cuidado são esquecidos. A gente tem muita facilidade de esquecer o bem que nos fazem e a gente não esquece de jeito nenhum uma alfinetada que dão na gente. É próprio da nossa natureza, que a gente tem que superar. Senão nós vamos entrar no time dos 9. Senão a gente vai estar num grupo que a gente não quer. Então você está no time daqueles que se esquecem ou daqueles que voltam para agradecer a Deus? Às vezes a gente fica tão encantado com o que recebe, que a gente se esquece de quem deu. Às vezes a gente fica tão perdido com o que a gente recebeu de Deus, que a gente se esquece do Senhor. Quando alguém te perguntar assim, como é que pode aquele padre tão fiel, com tantos dons, a pessoa tinha dom de cura. Eu participei do encontro de oração, eu vi ele rezar, eu vi a pessoa levantar da cadeira de rodas. Acontece sim. Nossa, aquele homem tinha um ministério poderosíssimo. Eu estava no encontro, eu vi uma pessoa que estava oprimida pelo mal. Eu vi com a oração daquele sacerdote, a pessoa ficar livre. Ele era um padre exorcista. E aí você diz, nossa, essa pessoa tinha uma capacidade tão linda de conduzir os grupos de oração, a pastoral da família. Nossa, ela era da pastoral da família e justamente se afastou porque caiu num pecado que destruiu a família dela. Como é que pode? A pessoa era tão cheia de Deus. Exatamente. Ela se encantou tanto com os dons que recebeu de Deus, que se esqueceu do Deus que deu os dons para ela. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Foi Deus quem te deu. Deus te deu essa graça. Ai, Márcio, meu casamento está de um jeito que não dá para chamar de graça, não. Quem tem filhos aqui? Tá? Quanta gente gostaria de estar no seu lugar e ter filhos e não tem? Deus te deu. Deus te deu a graça de ter filhos. Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Trabalhar é graça, não é castigo. É graça. Deus te livre de um dia não poder trabalhar. Deus te livre. Desejo que você morra velhinho trabalhando. Desejo que você morra no meio do trabalho. Não desejo que você morra numa cama, não. Numa cama triste, parado, ocioso. Pode ser que aconteça que às vezes você viveu tanto que o corpo não dá conta. Mas o dia que você tiver que ficar prostrado numa cama, você vai ter saudade de trabalhar e vai dizer, trabalho é bênção, trabalho é graça, foi Deus quem te deu. Agora veja, tem gente que por causa de trabalho, de casamento e de filho, se esquece de Deus. E quando a vida dá errada, ainda pergunta, onde é que estava Deus? Ele bem que podia responder, onde é que estava você? Quando tudo que eu te dei estava ofuscando os seus olhos.
10 receberam a cura, mas só um recebeu a salvação. Olha lá, vê se não é verdade o que eu estou te dizendo. 10 foram curados, mas só um recebeu a salvação. Quem se volta para Deus alcança mais. Deus livre você de, nesse acampamento de oração, alcançar um milagre e se esquecer de voltar para Deus, porque um milagre separado de Deus pode ser o maior milagre desse mundo, não passa de uma gorjeta, não passa de uma esmola. Deus tem mais para você. Diga para o seu irmão: Deus tem mais para você, muito mais. Fala, muito mais. O grande tesouro desse nosso encontro de oração, meus irmãos, é a graça de a gente voltar mais para Deus. Se você terminar esse acampamento de oração dizendo assim: eu vim buscar uma cura, eu vim buscar um milagre, nada disso aconteceu, mas eu não sei explicar, o meu coração está tão apaixonado por Jesus que eu não consigo mais deixar dele. Você recebeu o maior milagre de todos, e tudo mais vai ser dado por acréscimo para você. Tudo mais virá para contemplar, completar, porque quem se volta para Deus alcança mais. Os 10, olha, veja, porque isso aqui, ó, separa joio do trigo e cabrito de ovelha, não é? 10 tiveram fé suficiente para alcançar uma graça, a cura do corpo. Quantos foram curados no seu corpo da lepra? Quantos? 10 tiveram fé para encontrarem a cura do corpo. Eu não julgo, gente, não julgo esses 9, porque provavelmente tinha gente que estava com saudade da família. Tinha mulher ali que não via os filhos, porque ela não podia entrar na cidade, ela não podia voltar para sua casa. Tinha marido ali que estava desesperado para encontrar a esposa e voltar ao cuidado dos filhos. Tinha gente que estava desesperado para ir contar para o pai e para a mãe que foi curado. Eu não julgo os 9, entende? Mas houve um cuja fé alcançou a cura mais importante, que foi a cura do coração. Quando você vem num encontro como esse e pedir a Deus a graça, você vai receber. Muita gente recebe. Olha, uma coisa que foi muito comum aqui entre nós, a gente não se admira quando alguém vem e nos conta: aconteceu um milagre nesse acampamento de oração. A gente já não se impacta mais como antes, porque a gente viu que isso é possível e acontece até com frequência. Mas a cura mais importante é a cura do seu coração, porque isso te faz uma pessoa nova, renovada no poder do Espírito Santo e digna do céu. Então, de qualquer forma, veja a importância de acreditar e obedecer na palavra de Deus. Pela fé foram curados, e pela fé um recebeu a salvação. Isso é confiar, isso é depender, isso é obedecer a Deus. Mas também essa palavra, ela nos revela outra coisa. Esta palavra nos revela que a gratidão leva a pessoa a um nível mais excelente de fé. Como assim? Quem é grato a Deus cresce na fé todos os dias, e a verdadeira gratidão nos faz voltar a Deus, nos faz dar glória a Deus, nos faz pôr os nossos dons a serviço de Deus. Se você perguntar: Márcio, por que você entrou na Canção Nova com seus 18 anos de idade? Estou com 51, faz as contas, são 33 anos aqui dentro. Você entrou para apresentar programa de televisão? Não tinha televisão, era um programinha que acontecia e ninguém conhecia, alugado numa TV, numa hora da madrugada, depois da corrida dos cavalos. Eu nem sabia que tinha esse programa quando entrei na Canção Nova. Ah, mas você sabia que tinha rádio? Não sabia. Quando eu entrei para a Canção Nova, eu achava que a Canção Nova eram 12 pessoas que viviam numa cidade aqui perto chamada Queluz, e eu vim acreditando que eu ia para lá, e eu vim tão convencido a não ter nada, que quando era para vir eu liguei perguntando: olha, a gente leva a roupa ou vai só com a roupa do corpo? Aí eles disseram: pelo amor de Deus, traz roupa, porque senão você não vai ter o que vestir.
Se você me perguntar, então o que foi que te trouxe para a Canção Nova? O que me trouxe é o que ainda me mantém. Gratidão a esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor foi a salvação da minha vida. Obrigado, Jesus, porque eu posso perder tudo, mas eu não posso te perder. Obrigado, Jesus, porque eu não sei o que seria a minha vida sem ti. Obrigado, Senhor. E a gratidão nos alcança graças ainda maiores. Sabe, receber o que Deus nos dá com educação e alegria. Porque uma pessoa ingrata é uma pessoa mal educada, né? Tem gente que você se levanta, você puxa a cadeira, você põe a pessoa sentada, nem um muito obrigado ela é capaz de fazer, de dizer. Você entra no elevador, você diz bom dia, a pessoa não te responde. Você está passando pela porta, está vindo alguém para entrar, você abre a porta, espera a pessoa passar, ela acha que você é o porteiro. E ainda que fosse, não é capaz de dizer um muito obrigado. Mal educado, sem educação, não teve pai, não teve mãe para educar. E isso que a gente vive nos nossos relacionamentos, a gente transfere para Deus. Não, receber o que Deus nos dá com educação e com alegria. Você já disse muito obrigado por esse dia de hoje? Então diga agora, obrigado, meu Deus, porque eu não merecia acordar, mas o Senhor me levantou. Diga para o seu irmão, eu estou vivo hoje pela graça de Deus. E diga para ele, você não merecia estar vivo não, mas já que ele te acordou, diga para ele, sorria. Alegria, aproveite o seu dia. Ó, até rima. Alegria, aproveite o seu dia. Aqui vale aquela expressão, né, que virou tão clichê. Sorria, Jesus te ama. E levantou você, não só da cama, mas está levantando você de toda a prostração para te colocar de pé. Glória a Deus. Mesmo quando você não tem nada para dar, a sua alegria e a sua gratidão é a maior das retribuições a Deus. Quem dera, hein? Quando você acordar de manhã cedo, se esticar na cama antes de você se levantar, você dizer entre bocejos, bom dia, Jesus, obrigado por mais esse dia. E aí antes mesmo de você se levantar, você sorri para a vida, começar o seu dia sorrindo para a vida. Nossa saúde, agradecer a Deus pela nossa saúde, pelo ar que nós respiramos, por uma rosa desabrochando. A matemática mais difícil de ser aprendida, meus irmãos, é aquela matemática que nos capacita a contar as bênçãos de Deus. Vou te ajudar. Quem aqui ainda tem mãe viva? Levanta a mão. Diga, que bênção. Quem tem pai vivo? Levanta a mão. Obrigado, Senhor. Quem aqui tem filhos? Diga, obrigado, meu Deus. É uma bênção, é uma bênção. Quem aqui tem um companheiro, uma companheira? Levanta a mão. Obrigado, meu Deus. Quem aqui conseguiu vir para esse acampamento andando, não precisou ser carregado? Diga, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Quem aqui, com emprego ou sem emprego, com pouco ou com muito, tem conseguido comer o seu arrozinho e feijão de cada dia? Glórias e louvores a ti. Para de murmurar, para de reclamar e começa a dar graças a Deus. A gente está nesse mundo de passagem, nosso tesouro nos espera depois. Vamos ficar de pé, minha gente, e com toda a fé vamos levantar os nossos braços e dizer, Senhor, eu não quero pedir nada agora, diante desta palavra, eu quero te agradecer, porque eu recebi mais do que eu vim buscar nesse acampamento, e agora eu quero ser como este que na fé volta para agradecer. Na fé, 10 foram em busca da cura e foram curados.
mas eu hoje, na fé, quero te agradecer por aquilo que eu te pedi, e eu sei que eu fui ouvido, mas eu ainda não vi os resultados da minha oração. Eu quero te agradecer, meu Deus. Eu quero te agradecer. Levanta bem alto seus braços e diga: eu quero te agradecer porque hoje eu fui ouvida, eu fui ouvido, eu fui escutado. Eu quero te agradecer porque a sua bênção está sendo derramada sobre mim, porque ser atendido por ti é muito mais do que receber um favor, é estabelecer contigo, Senhor, um relacionamento de amor. Tu me amas e eu te amo. Eu me entrego em tuas mãos e tu me entregas o teu Santo Espírito. Eu me dou a ti e o Senhor se dá a mim. Senhor, como eu poderia não te agradecer? Com os braços levantados bem alto, as suas mãos abertas, com um sorriso nos lábios, faça a sua gratidão a Deus. Diga para Ele palavras de reconhecimento, palavras de louvor, palavras de confiança como nunca antes você havia dito.